a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Veja a quantidade de conteúdos interessantes que você está perdendo no decorrer desse trimestre. Se você não pôde participar da Escola Bíblica Dominical no domingo anterior, você ainda tem a oportunidade do fechamento de ouro desse trimestre, que foi uma grande riqueza para aqueles que puderam participar, puderam se debruçar em cima do assunto, degustando cada parte, cada momento do apóstolo Paulo no decorrer das suas trajetórias missionárias. Um enriquecimento que dispensa comentários. O comentarista, na lição anterior, nos arremeteu a Roma, onde Paulo, mantido numa prisão domiciliar, passou 2 anos. Em seguida, começou a explorar o continente, pregando o evangelho em todas as oportunidades que teve, até antes da sua segunda prisão. E agora o comentarista nos devolve já para o encerramento da terceira viagem missionária de Paulo, onde se remete exatamente a Mileto. Se lembra de Mileto ainda? Você que participou das EBDs, dessa palavra, o nome desta cidade, deste porto de Mileto? Conforme o texto que está no lado direito da sua tela, em Atos capítulo de número 20, o nosso apóstolo Paulo desenvolve as últimas palavras em Mileto. Versículo 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Este é o ponto zero da construção do nosso contexto, respaldando o comentarista nessa abordagem tremenda para as nossas vidas. Na leitura em classe, nós vamos observar que o comentarista faz uso de Atos capítulo de número 21, a partir do versículo de número 7 ao versículo 15. Nós vamos regressar um pouquinho mais para poder construir ou mostrar os alicerces da construção do pensamento do nosso comentarista. Como eu já desenhei para você o ponto zero, então eu preciso lhe mostrar em imagens para que você possa ter um conhecimento mais aguçado. O nosso texto se remete exatamente a este mapa. Este mapa é a trajetória da terceira viagem missionária do nosso apóstolo Paulo. E conforme o versículo que nós lemos, que foi Atos capítulo de número 20, versículo 22, nosso apóstolo continua neste versículo em Mileto. E o destino é Jerusalém. Ok? Então guarde bem essa imagem na sua cabeça neste momento, que nós vamos fazer essa viagem de volta para casa, juntamente com o nosso apóstolo Paulo. E o versículo, para que você memorize e se apegue a alguma coisa, que é muito importante, porque isto eu vou apresentar para você, e este versículo é a chave, deste mistério, é o versículo 23 do mesmo capítulo que lemos o versículo anterior. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O que está esperando o apóstolo Paulo em Jerusalém? Versículo 23. Olha só. Prisões e tribulações. E Paulo ainda continua em Mileto, ok? Guarde bem esta expressão e vamos para o capítulo de número 21. Como lhe prometi,
vamos nesta viagem com o nosso apóstolo. Estamos em Mileto, repetindo novamente, e o destino é Jerusalém, só fazendo aqui a remarcação para que fique mais acessível. A partir do versículo 1 do capítulo 21, Paulo já está em alto mar e segue em direção a Jerusalém. Como você pode observar pelo mapa, o versículo de número 1, ele nos apresenta a Cós, onde você não vê marcação no mapa, supostamente, por lá não ter um porto. Mas Rhodes apresenta aí na marcação. Em seguida, ele passa por Pátara, que também está marcado. A marcação vai sumir de imediato, mas a gente vai refazer o desenho, tá? E passando e saindo de Pátara, você observa pela rota marítima do nosso mapa que em determinado momento o nosso indicador supostamente indica que mais ou menos neste sentido eles conseguem visualizar a vista de Chipre à esquerda. Chipre. Você continua lendo o versículo, que eles deixando à esquerda, eles seguem em direção à Síria. E o versículo de número 3 finaliza eles chegando em Tiro. Estamos em Terra Oriente. Certamente Paulo pôde já de imediato sentir o oxigênio da sua região e matar um pouco a saudade que estava sentindo da sua terra nesse período missionário. E segundo o texto, no versículo de número 4, Paulo passou 7 dias em Tiro. É tempo suficiente para que o seu relógio pudesse se reorganizar com o clima, com a temperatura de sua região, e já prestes a embarcar em destino à sua viagem, os irmãos que ali estavam, discípulos de Paulo, né, não necessariamente discípulos de Paulo, né, mas discípulos da igreja, se aproximavam de Paulo com toda a intimidade que tinham, e uns, pelo Espírito, já começavam a profetizar para Paulo não vir a Jerusalém. Aqui ainda no texto ainda não revela, que é o versículo de número 4 do mesmo capítulo, não revela o porquê ele não deveria ir, somente isto. Mas lembre-se, Paulo já sabia o que estava lhe aguardando em Jerusalém. Talvez se fosse um outro, já tinha ficado já apreensivo, tinha ficado mais alguns dias ali para ver o que estava acontecendo, para poder seguir viagem. Mas o que acontece? Paulo imediatamente não interrompe a sua viagem. E como os irmãos viram que ele não ia desistir, os mesmos se reúnem na despedida com ele, e é incrível que aqueles discípulos que estavam com o apóstolo Paulo se ajoelham em tempo aberto, juntamente com o apóstolo Paulo, orando em favor de sua vida, em favor da sua jornada, e isto é muito poderoso. E Paulo, despedindo dos irmãos em Tiro, embarcando, a próxima cidade e o próximo porto é Ptolemaida, versículo de número 7. Aqui está, versículo de número 7. Vamos refazer a nossa marcação.
Tiro, agora Ptolemaida. Certamente Paulo, obedecendo os horários das embarcações, passa com os irmãos de Ptolemaida um dia com eles, em seguida se despede. Aí você pode observar no texto seguinte, no versículo de número 8, ele chegando a Cesareia. E é em Cesareia que ele encontra um dos 7, Filipe, o pai das filhas profetisas, ou das filhas profetas, né? Filipe, um dos 7, que se remete a isso. Se lembre do momento em que o apóstolo Pedro, mais os 11, estavam reunidos e eles sentiram a dificuldade de dar conta de servir as mesas e da exposição da palavra. Então houve a necessidade de separar diáconos. 2 nomes são cotados, que ficam bastante conhecidos. O primeiro deles é o nosso diácono Estevão, que foi o primeiro mártir, e Filipe é um destes 7, que foram justamente os 7 que foram separados para servir a mesa, enquanto os apóstolos se dedicassem ao estudo da palavra e à exposição da mesma para a edificação da igreja. É este camarada aqui, do versículo de número 8, do capítulo de número 21. E demorando alguns dias em Cesareia, na companhia de Filipe, matando a saudade daquelas regiões, Paulo é surpreendido com a visitação de um profeta chamado Ágabo, aonde ele remete de sua cinta e profere uma profecia para o apóstolo Paulo que aconteceria em Jerusalém. Só para que você possa ficar bastante situado no contexto do que nós estamos construindo, nós já estamos dentro da lição, tá? A lição se remete ao capítulo de número 21, a partir do versículo de número 7, que é o texto que nós estamos transcorrendo aqui. Essa é a leitura de classe da nossa lição. E você, para ficar bastante situado, isto está acontecendo em Cesareia, tá? Com a presença ilustre do nosso diácono Filipe e suas filhas profeta. E agora Ágabo surge na história para somar mais ao currículo de apóstolo Paulo. E após este acontecimento da profecia de Ágabo, Paulo se desloca em sentido a Jerusalém, desembarcando em Jerusalém no versículo de número 17, e no dia seguinte ele sai ao encontro do apóstolo Tiago, que é líder da igreja em Jerusalém. E com o Tiago ele se reúne juntamente com os anciões. E aqui começa o grande mistério, começa o grande epicentro, né, da nossa lição. Vamos lá para a leitura em classe, para que a gente possa ficar mais localizado. Estando em Jerusalém, na companhia do apóstolo Tiago e dos anciões, eu quero regressar um pouquinho à viagem de Paulo, voltar novamente a Cesareia. É importante você ler os textos e saber aonde eles foram aplicados, tá? Então vamos voltar para Cesareia para eu poder ler para vocês aqui, com a leitura em classe da nossa lição, a profecia do profeta Ágabo. Vou poder rascunhar para vocês aqui, versículo de número 11. Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Como você pode observar pelo desenvolvimento do texto,
O versículo de número 12 nos revela que quando os irmãos que estavam presentes na manifestação ou na profecia de Ágabo, lançada ao apóstolo Paulo, os irmãos ficaram comovidos e a reação foi a mesma dos irmãos em Tiro, quando alguém falou para o apóstolo não descer a Jerusalém. E a reação aqui é a mesma. Isto nos dá o entendimento de que a profecia que foi proferida pelo Espírito Santo através de alguém para o apóstolo Paulo em Tiro, supostamente seja a mesma profecia agora profetizada por Ágabo. O personagem, o escritor nos traz o nome do personagem, do profeta, que é Ágabo, né? Porque a reação do versículo 12 é a mesma reação enquanto ele estava em Tiro, como eu pude manifestar para você. Mas o comportamento de Paulo aqui é que é a coroa deste texto. E inclusive eu quero ler este versículo com você. Versículo 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Não esqueça, eu quero ficar lembrando você que Paulo, quando estava ainda em Mileto, ele já tinha proferido que o Espírito Santo lhe tinha revelado o que estava aguardando por ele em Jerusalém. Ok? Então aqui quando você observa Paulo retrucando o comportamento dos irmãos, é com base naquilo que o Espírito Santo já lhe revelou. Até este momento o apóstolo Paulo não tinha a mínima ideia como é que isto ia transcorrer para que a sua prisão fosse iminente. Ou coisa pior, ele imaginava, porque foi revelado para ele o que ele aguardava em Jerusalém. Então ele não imaginava como é que ia acontecer, o que estava desenhado, porque aqui é dois cenários. Um cenário ele está em Tiro e este do profeta Ágabo ele está em Cesareia. Agora, na presença dos anciões e de Tiago, no versículo 17, estando em Jerusalém, ele começa a fazer um desenho, ele tem um panorama de como é que estas coisas irão acontecer, tá? A partir daquele momento que ele se reúne com os anciões e com o apóstolo Tiago, aí ele vai saber como é que isto vai acontecer, como é que estas profecias vão se cumprir na vida dele. Paulo, reunido com Tiago e os anciões, eles entram em uma sala íntima, particular, né? Ficam ali reservados, e Paulo começa a dar testemunho do seu ministério, se alegrando com eles, inclusive eles glorificam o Senhor. Quando Paulo menciona que milhares de judeus ortodoxos se renderam ao cristianismo, ou seja, eles assumiram que Jesus é o Cristo, mas em seguida os anciões traz um grande problema, que é para eles, mas antes não era para eles com a presença de Paulo. Aí era um problema. Está onde? Versículo de número 21. Vou abrir aqui para nós ir para dentro do texto. Versículo 21. Pronto. Olha só a mudada de assunto aos anciões. E já acerca de ti, quando eles
dava relato dos judeus, você pode ver um pouquinho acima do que eu estou lhe falando, que é o finalzinho do versículo de número 22, quando ele mencionou os judeus zelosos, aí os anciões, sim, Paulo, tem um problema aqui, olha só, e já acerca de ti, foram informados quem? Os judeus daqui de Jerusalém, os ortodoxos, os conservadores, os escribas, né? E todos os outros grupos conservadores, entre eles os fariseus, enfim, aquela turba todinha, que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios, porque é a tática de Paulo, o método que Paulo usa dele chegar numa região e se direcionar primeiro às sinagogas. Está vendo como a notícia, até dos métodos que o apóstolo Paulo usa, chegam a Jerusalém? O quê? Dos judeus que estão entre os gentios apartarem-se de Moisés. Isto significa o quê? Significa da lei de Moisés, da Torá, dizendo que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei, ou seja, obedecer os rituais judaicos. Imagina o tamanho do problema. Eles não estão preocupados? E Tiago, preocupadíssimo. Ao versículo 22, o que é que eles fazem? Que faremos, pois? Fico aqui imaginando que aquela sala íntima que o apóstolo Tiago e os anciões puxaram Pedro para a intimidade, eles estavam mais preocupados com isto aqui do que ouvir as notícias da viagem missionária do apóstolo Paulo. Porque você pode ver a pausa do testemunho de Paulo para a fala dos anciões, é praticamente quase instantâneo, tá? É quase instantâneo, é Paulo fechando a boca e eles dizendo, tem um negócio aí. Imagine a situação do apóstolo Paulo com a sala onde estava o apóstolo Tiago e os anciões. E aquele momento de tensão dentro desta sala íntima, com os anciões e o apóstolo, estes encontraram uma saída, né, para resolver este problema. Versículo de número 25. Vou grifar para vocês que aqui tem um negócio interessante também. O que é que tem de interessante neste texto? Você, às vezes, tem lido isso aqui e nem observou nada disso do que eu estou trazendo para vocês. Observe que os anciões, eles têm conhecimento de causa, tá? As acusações que são levantadas contra Paulo, os anciões e o próprio Tiago, eles têm conhecimento do que se trata na verdade, tá? Olha só, antes de eu transcorrer alguma coisa. Versículo 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da prostituição. Você pode estar do outro lado da tela se perguntando, mas o que tem a ver isso aí? Do que se trata? Aí você pode ainda apimentar a sua pergunta dizendo assim, mas o que tem a ver isto com a lição? Tá? O fato de eu não estar lendo a lição para você não significa que eu não esteja dentro da lição. Você quer ver onde aqui está? Vamos lá. Lição, capítulo de número 3. Estamos exatamente aqui.
Ok? Espero que tenha ficado satisfeito agora. Essa é a nossa lição bíblica, essa é a nossa escola bíblica dominical. Inclusive, aqui no meio deste vídeo, eu quero fazer o convite para você participar da nossa última lição. Tá? Você pode procurar, certamente, o mais próximo da sua cidade, um templo das Assembleias de Deus, tanto os templos sede como congregações que funcionam a EBD, e é este o assunto que está sendo discutido lá. Gostoso demais da conta, tá? Participe, não deixe de participar, não deixe as circunstâncias da vida lhe tirar este prazer, esta alegria de se alimentar da palavra de Deus. Ok? Voltando aqui para o texto. Mas como é que nós vamos conectar isto com a situação do nosso apóstolo? O que é que os anciões estão querendo dizer com isto aqui? Do que se trata? Por que os anciões, no versículo de número 25, estão dizendo que eles escreveram achar por bem que nada disso observassem quem? Os gentios. Observasse o quê? Os detalhes, os cumprimentos da lei, as cerimônias da lei. Isso não era competência dos gentios, mas aonde que ficou determinado para que isto viesse a ser obedecido? Isto aconteceu já depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, aonde aconteceu o primeiro concílio em Jerusalém. E o que ficou tratado lá é o que os anciões estão dizendo aqui, que eles acharam por bem transcrever o que foi que ficou determinado no concílio para que se cobrasse dos gentios, porque a construção do primeiro concílio se deu por conta da pressão de que deveria circuncidar os gentios, e a discussão que Paulo trouxe à tona é que não precisavam, porque era uma cultura para os judeus e não para os gentios. Então aqui os anciões estão confirmando do que foi batido o martelo no primeiro concílio, ainda já depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O que ficou definido para que se cobrasse dos gentios? 3 coisas: que se abstenha do sangue, da carne sufocada e do sangue, da prostituição e dos ídolos. Isto eram as 3 coisas. Após o concílio, Paulo constrói a segunda viagem missionária para instruir os irmãos na fé que estavam sendo bombardeados pelos judaizantes, pelas leis da circuncisão. E Paulo constrói a segunda viagem missionária para instruir os novos convertidos o que seria exigido deles. Mas a questão é que os ortodoxos não aprovaram esse negócio, porque esse concílio foi com os anciões da igreja, ok? Com os anciões que faziam parte da igreja de Cristo. Os ortodoxos da lei de Moisés estavam fora deste concílio, não teve um consenso com eles. Então, para eles, isto Paulo estava tentando desvirtuar o que Moisés construiu. E é exatamente isto aqui é que vai remeter toda a confusão no templo, inclusive vai provocar quase a morte do apóstolo Paulo, porque no final ele vai ser expulso do templo, tá? Os seus pares vão arrancar ele no templo lá com vontade de sangue. Você vai observar que quando o chefe da guarda chega, que a multidão observa os guardas armados se aproximando, eles recuam de imediato. O comandante ele fica tão com medo do apóstolo Paulo, imaginando que ele é um personagem tão perigoso por conta da revolta dos seus pares, ele manda gemar.
o apóstolo Paulo. Quando isto acontece, a profecia do nosso Ágabo se concretiza. E quando Paulo, questionado pelo comandante, Paulo direciona-se para o comandante falando em grego fluentemente, a ponto de o comandante o confundir com um desertor, com um baderneiro do Egito, que tinha causado confusões dentro de Jerusalém e era procurado, ou seja, estava na ficha dos mais procurados da região. E Paulo quase se enquadrou naquele negócio, tá? Quando Paulo revela para o comandante que ele é cidadão romano, o negócio começa a mudar. Mas Paulo está todo ensanguentado, todo quebrado, tá? Paulo pegou muita porrada antes que os guardas chegassem. Observando o texto ainda, para fechar isso aqui, porque é muita coisa, tá? Paulo, quando sobe as escadas, ele pede permissão para o comandante para poder argumentar, ou seja, para rebater estas acusações. E ele começa dando o seu testemunho. Quando chega num determinado momento, os que estão ouvindo atento, né, eles rasgam as suas vestes e faz aquele alvoroço todo, e os guardas pegam Paulo e desloca imediatamente. Esta é a EBD, tá? Esta é a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você está perdendo muita coisa de não participar das nossas escolas. Então, essa lição foi a lição estudada no domingo passado, muito boa, tem muito assunto, tem muita coisa boa aqui. Paulo, sabendo de tudo, de todas as acusações contra ele, e mesmo assim, ele tendo a consciência de que não tinha errado em nada, então nada lhe impedia de cumprir o propósito que estava determinado, desenhado para a sua vida pelo Espírito Santo. E em relação à lição de número 12, ou número 13, que é esta aqui, botar aqui na tela. Essa aqui é a coroa do último trimestre de 2021, dia 26 de dezembro de 2021. A gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Estou convidando você desde antemão para poder participar. Mais uma vez eu estou estendendo este convite a você. Mais uma vez eu estou insistindo para você, meu irmão, que com essa crise sanitária, nos obrigou a abrir mão, nos obrigou a deixar de fazermos aquilo que estávamos fazendo antes, ou seja, abandonar nossas atividades dentro da igreja. Retorne, tá? Você está precisando, você está necessitando, estou estendendo esse convite a você. E o nosso panorama, ele se fecha aqui na lição de número 12, tá? Essa aqui eu quero ter o prazer de compartilhar com você pessoalmente. E não estando, imagine, aonde quer que você possa frequentar ou participar de uma EBD das Assembleias de Deus, você possa imaginar que estamos juntos, tá? Porque se Deus permitir, vamos estar lá. Que Deus continue abençoando a todos. Essa é a lição de número 12, ok? Que Deus abençoe você e sua família. E aguardo você no próximo domingo para o encerramento do trimestre.